Eu vou começar com uma pergunta aqui, que é continuidade daquilo que foi perguntado à tarde para o pastor Sacha e para o pastor Marco Lawrence, sobre a mulher na igreja, né? Sobre o ministério feminino, ou algo desse tipo na igreja. E foi dito que os homens precisam se preparar para se tornarem futuros líderes nas suas casas e na igreja. Mas até que ponto as mulheres podem se envolver na liderança da igreja? Sacha, pode começar. Eu? É. Eu estava aqui numa tranquilidade, ele vai falar, depois eu dou uma faladinha, dou um ok, eu concordo. Eu sempre penso com muita cautela quando nós iniciamos uma pergunta do tipo, até que ponto a gente pode, né? Porque parte disso é porque ela implica em alguns limites que não nos são claros em termos de a definição do ministério da mulher. Ela nos dá parâmetros, ela nos dá classificações claras e absolutas do papel da mulher dentro da igreja, dentro da família, dentro do plano de Deus. Mas quando nós começamos a pensar muito em termos de até que ponto, né? É como se eu quisesse ir tão longe possível sem pecar, ao invés de ter uma reação do tipo positiva, no sentido de que eu quero desenvolver o meu papel, no caso da mulher, o papel da mulher ao máximo. O que a Bíblia fala em termos de papel da mulher? A mulher tem um claro chamado de esposa e mãe à luz das Escrituras, né? Esse não é o único chamado que a mulher tem, mas a mulher tem um primordial chamado como esposa e mãe. Então, como ela pode trabalhar o seu chamado como esposa e mãe? Ela pode crescer numa compreensão bíblica do seu chamado, à luz das Escrituras, na Epístola de Timóteo, deixa isso claro, dá direções para isso, e crescendo no seu papel como esposa e mãe, se preparando para isso, né? Então, acho que a grande dificuldade num contexto como esse é porque nós estamos lidando com mulheres solteiras, né? As jovens. E aí você está numa encruzilhada do tipo, fazendo a sua faculdade, ele ainda não apareceu, seu príncipe encantado, e agora a grande pergunta é, eu faço uma pós ou não faço uma pós, né? Eu faço um mestrado ou não faço um mestrado? Eu preciso de um mestrado para cozinhar e depois cuidar dos meus filhos, né? Olha como a gente pensa muitas vezes pequeno sobre o papel da mulher em termos de atividade e não do seu desempenho em função dentro de casa, né? Então, eu submeteria você, encorajaria você, à luz das Escrituras, a compreender quem é a mulher como auxiliadora, ok? E a palavra ali auxiliadora é o mesmo adjetivo atribuído a Deus nos Salmos. Então, quando nos Salmos fala, o Senhor é o meu auxílio, é a mesma palavrinha atribuída à mulher em Gênesis 2, ela é a minha auxiliadora. Então, auxiliar o seu marido, o seu futuro marido, não é um secretariado de luxo, mas é um auxílio sem o qual ele não opera, ok? Recentemente, a minha esposa passou por uma infecção urinária e ela ficou hospitalizada 3 dias em repouso 15 dias. Foi um caos. Um caos. Eu não sei o que é uma roupa de frio para ir para a igreja, para os meninos. É sério, eu não sei. Quando eu fico doente, o que muda em casa? Nada. Só tem um moribundo na cama, né? Com uma leve enxaqueca, chamando os filhos, dando as suas últimas palavras. É agora. Mas não é a situação com a minha esposa, não é? O auxílio que ela me presta é algo essencial para o desempenho do meu ministério. Aliás, eu só estou aqui hoje com um recém-nascido de 20 dias, porque eu sou casado com quem eu sou casado. Porque ela está lidando com 2 criaturas pequenas, uma de 5 anos e uma de 2 anos, para que eu esteja aqui. E essa é a visão que muitas vezes é difícil compreender numa figura maior, né? De que ela, fazendo o papel dela como esposa e mãe, abre portas para que eu desempenhe o meu papel como ministro do Evangelho, está aqui compartilhando a palavra com vocês, né? Então, o papel da mulher, antes de tudo, enxerga num plano maior. Enxerga isso num plano maior e como uma figura do Evangelho. Ser esposa comunica uma mensagem para um mundo sem Cristo. Porque é no casamento que nós temos um folheto evangelístico, uma parábola viva de Cristo e a igreja. E o mundo vai ver Cristo e a igreja pela forma como o marido trata a esposa e a esposa é submissa ao marido. Há um aspecto missiológico do casamento que comunica uma mensagem para um mundo sem Cristo. Isso precisa ser preservado. E os demais ministérios que a mulher desenvolve é em submissão a esse chamado maior de ser esposa e mãe. Agora,
ela desempenha outras funções. Ela pode ser professora da escola dominical, por exemplo. Ela pode desenvolver um ministério entre mulheres. Ela pode exercer liderança entre mulheres, mas nunca em detrimento ao seu chamado de esposa e mãe. Então, acho que aqui tem alguns elementos para a gente conversar, falar, e vamos ver de onde a gente vai daqui para frente. If I understood him, I think I agree. Se eu entendi, eu acho que eu concordo. The callings of wife and mother are high callings. O chamado de ser esposa e mãe são chamados preciosos, altos e importantes. And I can't overemphasize the role of mothers as missionaries to the future. Eu não consigo enfatizar demais o papel da mulher, da mãe, como discipuladora de missionários do futuro. When we train children in the gospel, we're training people who are going to take the gospel to a place that we won't be able to go to. Quando nós treinamos crianças no Evangelho, nós estamos treinando pessoas que vão para outros lugares. And that's the future. E esse é o futuro. Because they're going to outlive us. Porque eles vão viver além de nós. That's an incredible role to have. E esse é um papel incrível. Inside of the church, I think there are many things that women can and should be doing. E dentro da igreja, eu acredito que tem muitas coisas que a mulher faz e que deve estar fazendo. Earlier this morning we were looking at Ephesians chapter 4, and there he talked about the whole body, everyone playing their parts, speaking the truth in love to one another. E Efésios capítulo 4, que nós vimos hoje pela manhã, existe cada parte falando a verdade em amor. Ephesians 4 was not written just to men. Efésios capítulo 4 não foi escrito só para homens. Ephesians 4 applies equally to women. E Efésios capítulo 4 se aplica igualmente para mulheres. And so inside the church, women should be speaking the truth in love to the people around them. E dentro da igreja, as mulheres devem estar falando a verdade em amor umas para com as outras. Women friends, female friends. As suas amigas, as mulheres. But also male friends. Mas também amigos homens. My wife is often called to speak the truth in love to me because I am very hard-headed and I don't like to listen. A minha esposa muitas vezes é chamada para falar a verdade em amor para mim, porque eu sou muito teimoso e cabeça dura. And so she has to say it over and over again. E às vezes ela tem que me lembrar vez após vez. And get very creative so that I'll hear it. E ser muito criativa para que eu escute o que ela está falando. But it's not just in the context of marriage. Mas não é apenas no contexto de casamento. In informal settings throughout the church, women are going to have important things to say that the Holy Spirit has taught them from the scriptures. Mas em alguns ambientes não tão formais, as mulheres vão ter muito a dizer do que elas aprenderam através do ministério do Espírito Santo, através das Escrituras. I mean, so we even see this on the pages of the New Testament. E nós vemos isso nas páginas do Novo Testamento. When Apollos shows up on the scene and he begins to preach, they discover that he's a very good preacher, but he has a lot to learn. E Apolo, quando ele começa a pregar no livro de Atos, ele percebe, visto que ele é um bom pregador, mas ainda tem muitas coisas que ele precisa aprender nas Escrituras. And so a married couple takes Apollos under their wing, Priscilla and Aquila. Então Priscila e Áquila tomam Apolo debaixo dos seus cuidados, das suas asas. And it's very interesting. They both seem to be involved in helping him become more accurate and more faithful in the presentation of the gospel. E é interessante porque ele é discipulado de tal forma que ele se torna mais fiel e mais preciso na sua apresentação do evangelho. And Priscilla, we know, was involved and had a significant involvement, if for no other reason that she's always listed first in the pair. E é importante a ênfase que é dado no Novo Testamento, porque Priscila ela é mencionada antes, quando o casal é mencionado nas Escrituras. Now, I don't think Priscilla was ever getting up and preaching in church. E eu não acredito que Priscila estava levantando e pregando na igreja. I don't think Priscilla was an elder in the church. E eu não acredito que Priscila ela era uma líder na igreja. But the Lord had given Priscilla, along with her husband Aquila, a lot of wisdom. Mas que o Senhor estava dando para Priscila e Áquila muita sabedoria. And so, in a very informal setting, they discipled Apollos together. E aí, com muita sabedoria, eles estão discipulando Apolo juntos. So I want to encourage all the women here
that as you study the scriptures and as the Lord teaches you his word, you have something to offer. E eu quero encorajar todas as mulheres aqui presentes, se você está aprendendo das Escrituras, você tem algo a oferecer. You in fact are commanded to be speaking the truth in love to the people around you. E de fato você é mandada a falar a verdade em amor para as pessoas ao redor de você. The limitation that the scriptures place on you are pretty clear. Então as limitações que as Escrituras colocam para você são bem claras. In 1 Timothy chapter 2, Em 1 Timóteo capítulo 2, Paul says, I do not permit a woman to teach or to exercise authority over a man. e eu digo que a mulher não pode, Paulo fala, né, que ela não exerce autoridade sobre os homens. Now, given the context of that passage, I think Paul in particular has in view the public gathered assemblies of the church. E eu acredito que naquela passagem em particular, o apóstolo Paulo tem uma visão da assembleia quando a igreja se reúne. He's not saying that you can't share with your boyfriend what the Lord taught you in your devotional time that morning. Isso não quer dizer então que a mulher não pode compartilhar com seu namorado o que o Senhor a ensinou na sua devocional pela manhã. He's saying that you're not to be in a public and official teaching role in the church over men. Isso, o que significa que a mulher não deve ter uma posição oficial e de autoridade de ensino sobre homens num cenário público. So when we understand it in that context, you realize that there is a very clear limitation, but there's also a very clear open field for ministry. E o que nós vemos então é que existe um limite claro, mas também existe um campo aberto e claro para o ministério feminino. Right now, this is a very large discussion going on in America. E nesse momento essa é uma discussão muito grande nos Estados Unidos. People inside the Reformed Church are taking different positions on this. E dentro da igreja reformada nos Estados Unidos, as pessoas estão tomando posições distintas. And so because of that, Nine Marks, the ministry that I'm a part of, has decided to put some resources up on their website about this. E por isso que o ministério ao qual faço parte, o Nove Marcas, tem colocado recursos online que tratam e lidam sobre o assunto. Jonathan Lehman, whose book I recommended at the beginning of this conference, and who is also the editorial director of Nine Marks, has recently posted some very helpful blog posts or articles on the Nine Marks website that I would commend to you. O Jonathan Lehman ele tem colocado alguns artigos, alguns posts online que eu recomendo para você. Eu concordo. Vamos ficar por último. Eu só diria poucas palavras. Eu reconheço e louvo a Deus pela minha esposa. Ela tem dons, ela me abençoa, ela abençoa os nossos filhos, ela me aconselha, ela me edifica, ela me exorta. E eu creio que as mulheres, assim como os homens, também são a imagem de Deus. E eu creio que Deus também dá dons às mulheres. E eu creio que elas podem e devem servir na igreja. Mas eu creio que há áreas dentro da igreja que o Senhor, pelas suas razões, que nem sempre são totalmente compreendidas por nós, designou certas funções dentro do corpo de Cristo apenas para homens e outras apenas para mulheres. Há funções e aspectos dentro da vida da igreja que Deus diz para as mulheres fazerem e não para os homens. O Sacha citou aqui um texto de Timóteo, e nesse texto de Timóteo, Paulo dá orientações sobre algumas senhoras e o que elas devem fazer com relação às moças, que os homens não recebem essa mesma orientação. Então, de modo resumido, a palavra de Deus aponta, por exemplo, que uma mulher ela não pode assumir a figura de um pastor sênior de uma igreja, ou de um pastor líder, pastor principal, num presbitério, num colegiado pastoral. Então, você está numa igreja, vários pastores, e você tem uma pastora ali, reconhecida por aquela igreja, sem entrar no mérito se é bíblico ou não, e aquela mulher, como presbítera, como pastora, como bispa, ou como apóstola, apostila, sei lá, ela, só para não perder a piada, ela ocupa o papel principal sobre os demais. A Bíblia proíbe isso. Até, no meu entendimento, para proteger a mulher. Para proteger a mulher. Enfim, e eu creio que o fato de muitas mulheres não estarem exercendo o seu papel hoje,
se dá pelo fato dos homens não estarem cumprindo o seu papel como homens. O homem que não exerce o seu papel, o homem que não aprende o seu papel, o homem que não ensina dentro do seu papel, deixa uma série de buracos dentro da igreja que acabam sendo preenchidos por pessoas que, no afã de quererem fazer e muitas vezes de uma maneira errada, acabam ocupando lugares e posições e funções contrárias àquelas que o Senhor estipulou em sua palavra que as mulheres deveriam estar agindo. É isso. Deixa eu só fazer um... Eu escutei uma história recentemente muito interessante de uma mulher que ela seguiu uma carreira de estudos fascinante e bem-sucedida. Ela tirou o seu PhD e ela tomou uma posição junto com o seu marido de abandonar os seus estudos e a sua profissão, a sua carreira acadêmica para cuidar dos seus filhos. Uma mulher extremamente com grande potencial intelectual, e ela sim tomou a decisão de cuidar dos seus 2 filhos. E num contexto, uma vez, de um jantar que estava presente uma série de figuras do meio acadêmico, ela notou a presença de uma advogada muito bem estudada que se aproximou dela e, com um certo orgulho e arrogância, perguntou para ela o que ela fazia. O que você faz? Ela olhou e notou aquela certa arrogância que veio com desdém do papel da esposa e mulher e respondeu da seguinte forma: eu hoje faço parte de um projeto em que tem como objetivo criar 2 agentes de mudança social. E ela foi dando uma descrição rebuscada do que simplesmente significa criar filhos, com termos acadêmicos e reais e fiel às Escrituras. E ela virou para ela no final da sua descrição e falou: e você? Eu sou sua advogada. Não é? Mas é interessante que muitas vezes nós nos deixamos intimidar pelo que o mundo vê e enxerga do papel da esposa e mãe. E eu quero só ler um texto rápido aqui, conforme foi falado uma série de outras coisas, meu cérebro começou a se ordenar aqui em algumas coisas, né? Que é Tito capítulo 2, quando Paulo exorta Tito a falar no que se concerne à sã doutrina. E é interessante porque quando ele fala, tu porém fala o que convém à sã doutrina, o que nós esperaríamos era uma descrição das logias da teologia sistemática, mas não é isso que Paulo faz. O que ele descreve é um comportamento ético dentro da igreja para que a palavra de Deus não fosse difamada. E muito toca no que é o papel da esposa e da mãe. Quanto aos homens idosos, que sejam temperantes, respeitáveis, etc, etc. Versículo 3. Quanto às mulheres idosas, semelhantemente que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem ao marido e aos seus filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. O que está em jogo da questão do papel da mulher com esposa e mãe não é simplesmente uma preferência cultural, mas está ligado a conceitos teológicos e o testemunho do Evangelho na nossa sociedade. É por isso que nos Estados Unidos hoje o que nós vemos em organizações como Gospel Coalition é a inclusão de afirmações referentes a homem, a mulher, como parte importante da nossa declaração de fé, porque o que está em jogo é muito importante, né? Então a compreensão do nosso papel à luz das Escrituras, embora ele caia numa certa confusão de como isso se dá na prática, ele precisa ser resgatado, ele precisa ser afirmado de que porque o que está em jogo são as verdades do Evangelho. Nós representamos algo com a nossa postura, a forma como nós encaramos o casamento, a forma como nós pensamos criação de filhos. E para encerrar eu conto algo que nós falamos lá no debate, que é o testemunho do John Piper, numa mesa de discussão sobre inerrância bíblica, diante de vários pesquisadores de textos e manuscritos antigos, quando questionaram ele por que ele acredita na inerrância bíblica. E a resposta dele foi simples e sem muito firula. Eu creio na inerrância, porque minha mãe disse que a Bíblia é a palavra de Deus. John Piper. Ok? Então você procura uma figura dele assim, escreve e twitta: creio na inerrância, porque minha mãe me disse isso. A minha mãe me disse isso. Ela está aqui hoje. Ela me deu o meu apelido Sasha, certo? Que teve as suas implicações. E ela me disse que a Bíblia é a palavra de Deus. E ela viveu a Bíblia, a palavra de Deus, em casa. E hoje eu estou aqui sentado, porque eu amo minha mãe e porque eu amo a Deus, que ela me ensinou a amar a Deus. Ok?
Gostou, né, dona Marina? E minha filha chama Marina. Considerando, olha que pergunta. Considerando que somos uma unidade psicossomática, qual é a sua opinião, ou qual a opinião de vocês sobre a frase adoração, que é adoração, envolve expressão? Então a gente se expressa de maneira muito gloriosa quando torcemos para os nossos times de futebol, porém não adoramos a Deus com a mesma empolgação. Eu acho que foi isso que eu entendi aqui. Quer começar, Wilson? Fica à vontade. Sim, nós somos... pode começar. Da preferência. I think we need to start by understanding what the word worship means. Worship does not mean singing. Are you going to translate it? Meu, segunda vez que eu faço isso, né? Eu acho que nós precisamos começar com uma definição de adoração. Adoração não é a mesma coisa que cantar. When you look at the word worship across both the Old Testament and the New Testament, Quando nós vemos a palavra adoração, tanto no Antigo quanto no Novo, to worship means to engage God with all of my being on His terms. a adoração significa entrar num relacionamento com Deus, de me engajar com Ele, com todo o meu ser, nos termos de Deus. So worship isn't just what I do on Sundays when I gather with the church. Então, adoração não significa apenas o que eu faço quando eu estou nos domingos com a igreja. Biblical worship is what I do when I get up on Monday morning and help my kids get ready for school. Então, adoração também tem a ver com segunda pela manhã, quando eu levanto e ajudo os meus filhos a irem para a escola. Biblical worship is what I do on Tuesday at the office. Então, a adoração bíblica tem a ver com o que eu faço na terça-feira no escritório. Biblical worship is what I do on Wednesday afternoon when I go for a run with my buddies. A adoração tem a ver também com na quarta-feira, quando eu saio para correr com os meus amigos. The Bible understands that all of life is to be worship because all of life is to be engaged with God on His terms. Então a Bíblia diz que tudo na vida deve estar relacionado com a nossa adoração e nos termos de Deus. So when we look at what happens at the football stadium, Então o que nós vemos que acontece no estádio de futebol, and we say that should be the model for what we do on Sunday, então esse deve ser o modelo do que nós fazemos no domingo. we're actually diminishing worship, not exalting it. Na verdade, nós estamos diminuindo a adoração e não exaltando a adoração. E além disso, adoração tem a ver com o teu coração, não com o teu corpo. Adoração tem a ver com o teu espírito, não com o teu corpo. Não que o teu corpo não possa manifestar isso. Ele pode, ele faz, naturalmente. A Bíblia está cheia de exemplos disso. Os salmos falam sobre palmas, manifestam isso, falam sobre joelhos, falam sobre mãos levantadas. A Bíblia apresenta, esses termos estão na palavra de Deus. O ponto é que a adoração não está relacionada a isso. Nós somos sim seres psicossomáticos, mas isso não tem nada a ver com adoração. Isso tem a ver com outras coisas. A adoração é algo que nós fazemos em nosso espírito. Ou seja, se você não tem os braços, se você não tem as pernas, que nem aquele carinha que dá testemunho na internet, como é que você faz? Você lembra? Então não tem a ver com o teu corpo, tem a ver com o teu espírito. Não espere ter que... se eu não tenho a mão para levantar, então eu não adoro direito. Não tem nada a ver com levantar a mão. Você pode, isso pode ser uma manifestação natural, se não for fabricada, se não for exigida, se não for sei lá o quê, né? Ela pode. Eu não tenho, sinceramente, nenhuma dificuldade com isso. E eu sou uma pessoa que me manifesto muito com as mãos. Eu sou uma pessoa bastante assim. Então, em minha adoração, isso naturalmente acontece. Mas eu não creio que a adoração dependa disso. E, enfim, concordando com o que o Michael disse, adoração não é música. Ninguém nunca ensinou isso. A palavra de Deus não ensina isso. Então, compreenda que na tua vida, no teu dia a dia, nas ações do dia a dia, nas tuas conversas, nas tuas refeições, no teu estudo, espera-se que você seja um adorador. Espera-se que você esteja glorificando a Deus na tua vida e na tua morte. É isso.
A minha contribuição é que nós adoramos a Deus em espírito e em verdade, e não em liturgia e musicalidade, né? É óbvio que a música faz um papel importante no louvor a Deus, que também é uma manifestação clara de adoração, mas entenda o seu corpo como um instrumento pelo qual você experimenta a vida. Acho que essa talvez seja uma forma prática e funcional da gente entender o corpo. É o meio pelo qual eu experimento a vida, nessa unidade, como foi mencionada, psicossomática. Mas o que acontece quando adoramos um Deus que é espírito é que se trata de uma atividade espiritual. Isso não tem a ver, então, com quanto você gesticula, mas sim com uma resposta a uma revelação que lhe foi dada. Acho que a dinâmica importante de tirarmos de Êxodo capítulo 19, que não é o único texto onde nós vamos para compreender a adoração, é uma resposta à revelação de salvação, de quem Deus é, que nós, a adoração como resposta a quem Deus é. Acho que isso é importante. Por isso que ela permeia todos os aspectos da vida. Ela tem campos e arenas diferentes. É diferente quando nós nos reunimos como assembleia, como congregação, diferente porque daí entra em pauta ordem, decência, você quer tirar do caminho tudo aquilo que nos tira a atenção do Senhor Jesus Cristo, mas ela se desenvolve num caminhar com o Senhor, e a adoração, ela transforma esse povo para representar a Deus onde quer que estejamos. Acho que isso é importante. Por isso que um ato de adoração ele é visto também na forma como o que acabamos de ler em Tito capítulo 2, que a mãe cria os seus filhos, a esposa lida com seu marido e vice-versa. In Romans 12, Paul gives us a definition of worship. Então, em Romanos capítulo 12, Paulo nos dá uma definição de adoração. He says we're to present our bodies as living sacrifices, holy and acceptable to God, which is your spiritual worship. Nós devemos apresentar o nosso corpo como sacrifício santo e agradável, que é a adoração a Deus. And then he explains what he means by that in the next verse. E aí ele explica para nós o que ele quer dizer com isso no versículo seguinte. He says, "Don't be conformed to this world, but be transformed by the renewal of your mind, that by testing you may discern what is the will of God, what is good and acceptable and perfect." Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. I don't think we believe that verse. Eu não acredito que nós cremos nesses versículos. Because we think worship is going to church on Sunday and because of the great music, having some sort of ecstatic experience. Porque nós cremos que a adoração é ir à igreja no domingo e ter uma experiência, um êxtase emocional diante de um louvor cantado. Where our emotions are just moved by the music. Quando as nossas emoções são movidas pela música. But if you're there swaying to the music and deeply moved and tears are running down your face and you're having this incredible experience. Mas se você está ouvindo uma música e você está até de certa forma balançando com o seu corpo, lágrimas escorrem porque você está engajado, você está prestando atenção no que está sendo cantado nessa experiência. But during the week you're committing adultery. Mas durante a semana você está cometendo adultério. Then friend, you're not worshiping. Então você, meu amigo, não está adorando a Deus. Sometimes I fear that our concern for music and experience in worship Então eu acredito que muitas vezes que a nossa atenção exagerada por experiência, por música e adoração is actually a desire to avoid what Sasha was talking about. É um desejo de evitar o que o Sasha estava falando agora há pouco. We want to be able to worship God without a mediator. Nós queremos adorar a Deus sem um mediador. We want an unmediated, ecstatic experience of God. Nós queremos uma experiência com Deus que seja um êxtase emocional sem a presença de um mediador. But there is no such thing as Christian worship without a mediator. Mas não existe uma adoração cristã sem a presença de um mediador. And that means there is no such thing as Christian worship without the active exercise of faith in Jesus Christ. Então não existe adoração cristã sem o exercício ativo de fé em Jesus Cristo. And there can be no active engagement of faith in Jesus Christ without the use of our minds. E aí não tem nenhum relacionamento de fé com o Senhor Jesus Cristo sem o uso da nossa mente. So the desire to be able to just lose myself in the music on Sunday and have this extraordinary experience is frankly pagan.
Então, o desejo de simplesmente ter uma experiência com o Senhor, motivado às vezes só por música, é essencial pagão. We want our minds to be engaged by faith in Jesus Christ, and for that to then move our emotions. Nós queremos estar engajado com o Senhor Jesus Cristo, com a nossa mente, e aí sim deixar com que isso lidere as nossas emoções. It's not the music, it's the cross that drives the experience. Não é a música, mas é a cruz que dirige a experiência. Qual a importância da liturgia nos cultos? Quais os limites dos formatos de culto? A Bíblia diz que nós devemos adorar ao Senhor em ordem e em decência, e todas as vezes que adoração aparece na Bíblia, ela aparece de um modo ordenado. E de um modo resumido, o que nós encontramos num culto público, numa liturgia, que é a palavra que nós usamos no nosso tempo, é que um culto público é feito de um povo falando com Deus e de Deus falando com esse povo. É isso. Não existem apresentações onde Deus assiste e o povo assiste. E aí depois Deus e o povo bate palma. O que existe é o povo fazendo e Deus assistindo, e Deus falando e o povo o recebendo e o adorando. Culto, então, a liturgia, no meu entendimento bíblica, se resume a isso. Ouvir a Deus e falar com Deus. Ter um tempo de amor com o nosso Pai. A própria ideia de adoração está ligada com isso, com esse tempo de amor. Com um tempo em que nós estamos na presença de nosso Pai, o amando, aprendendo dele e falando com ele enquanto o ouvimos, sendo transformados enquanto o ouvimos, enquanto cantamos, enquanto falamos com ele. Então, orações, canções e palavra. E muito cuidado com todas as coisas que não são isso, e que são legítimas, mas não no culto público, não no momento quando a congregação se reúne para adorá-lo. Outras coisas que não são a igreja dizendo, seja através das canções ou das orações, e de Deus falando através da sua palavra. Eu acho que um elemento que eu jogaria na discussão é a questão da intencionalidade, né? Ser intencional na nossa, se você quiser usar esse termo, liturgia, de tal forma que tudo que acontece num culto público, na nossa reunião aos domingos, seja com o objetivo de apontar a obra do Senhor Jesus Cristo e não para fabricar uma experiência. A tentativa de fabricar experiências por uma liturgia ou contemporânea ou até conservadora para tentar preservar uma certa experiência, ela perdeu de vista a adoração essencialmente cristã porque ela tira da jogada um mediador. Daí a importância de sermos intencionais em que todos os elementos do culto nos apontam para um Salvador, e isso nós fazemos com um grupo. E que a expressão individual não está sobrepujando a reunião da Assembleia. Isso é importante também. Às vezes as pessoas levam muita discussão para esse campo, mas eu me senti assim, eu adorei, foi a minha experiência. Sim, mas agora nós estamos em culto público e como congregação nós estamos diante de Deus, mediado por Jesus Cristo, e o que nós fazemos como congregação nos aponta a Jesus Cristo e isso nos leva a Deus. É essa a nossa esperança, essa a nossa certeza, é a obra de Cristo, não a nossa experiência. Acho que é aí que está o cuidado, né? E a confusão que muitas vezes as pessoas fazem, mas eu posso fazer isso durante a semana para a glória de Deus? Pode. Mas no culto público isso não contribui nada para as outras pessoas que estão lá presentes com você a adorar a Deus, a compreender a revelação de Deus, os elementos que o Wilson falou, né? Deus falando, né? É só mais um barulho, mais uma distração. Então acho que é aí que a gente tem que ser intencional em apontar Cristo Jesus em toda a discussão litúrgica. Seja você alguém que tem uma preferência por algo mais conservador, uma preferência por algo mais contemporâneo, mas sem o mediador Jesus Cristo, você pode ter um órgão de tubo, você pode ter uma cítara, nada disso vai ser aceitável. Né? So I think left to ourselves, we don't know how to worship God. Então, o que sobrou para nós é o seguinte, nós não sabemos adorar a Deus. We'll try to come up with ways to worship Him, and we will get it wrong. Nós vamos chegar e desenvolver formas de adorar a Deus e nós vamos errar. If we're going to worship God individually, if we're going to worship God
corporately in a way that pleases him, he's going to have to tell us. Se nós vamos adorar a Deus de forma individual, se nós vamos adorar a Deus de forma corporativa, Ele deve dizer para nós como deve ser feito. And so I want everything that we do in our corporate worship to have a specific warrant in God's Word. Então eu quero que cada elemento que nós temos no culto público, congregacional, que tenha uma base escriturística na palavra de Deus, porque nós fazemos o que nós fazemos. And I think when you look at the New Testament, what you see is a corporate worship that is fundamentally word-centered. Então o que nós vemos no Novo Testamento é que quando o povo de Deus se reunia, o padrão que nós vemos é que ele está centrado nas Escrituras, na palavra de Deus. Because what's really important is what God has to say to us. Porque o que é muito importante é o que Deus tem a dizer para nós. And so basically in our worship services, I want to do 5 things. Então basicamente nos nossos cultos de adoração eu quero fazer 5 coisas. And I think I see all 5 of these things in the New Testament. E eu acredito que eu vejo cada um desses elementos no Novo Testamento. I want to read the Word. Eu quero ler a Bíblia. I want to pray the Word. Eu quero orar a palavra de Deus. I want to sing the Word. Eu quero cantar a palavra de Deus. I want to preach the Word. Eu quero pregar a palavra de Deus. And I want to see the Word. E eu quero ver a palavra de Deus. And I see the Word in the ordinances of baptism and the Lord's Supper. E eu vejo a palavra de Deus nas ordenanças, que é a ceia do Senhor e o batismo. Now you don't always have to do it in the same order. Você não tem que fazer sempre na mesma ordem. But I think those are the 5 things that should be happening in every single corporate gathering. Mas eu acredito que são 5 coisas que devem estar acontecendo em cada um dos ajuntamentos para a adoração corporativa.